Cor é importante, mas o contexto da roupa, você avaliar o todo, é muito mais importante. E tinha uma cliente específica, ela tinha uma cartela que não tem um vermelho mais vivo, tinha uma blusa que era a cara dela. E aí, quando eu dei pra ela provar, ela falou assim, mas esse vermelho não tá na minha cartela. Não é melhor o pink, que eu sou inverno, minha pele é fria, nananã. Eu falei, vai lá provar, vamos testar. E ela saiu do provador, ela saiu com um sorriso de orelha a orelha, falando assim, eu posso usar? Eu falei, como que você tá se sentindo? Ela falou, meu Deus, eu tô me sentindo linda. Eu falei, então, você entende? Então é sobre isso. É sobre isso, amada, você já entendeu tudo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Abrolho com Sabrina Kim. E hoje eu trouxe a Daniela Yumi, que é consultora de estilo. Pra quem não sabe o que é, ela vai explicar melhor pra gente. Olha só, vamos começar então já, né? Desmistificando algumas coisas. Tem muitas perguntas. Exatamente. É uma profissão relativamente nova no mercado, né? Eu estou há 11 anos na área de consultoria de imagem e estilo. Sou publicitária por formação, então essa parte visual sempre foi muito familiar para mim. Trabalhei em loja também, com vendas. Então, esse universo visual, especialmente voltado para moda, para roupa, ele sempre esteve presente no meu dia a dia. E, bom, a consultoria de imagem é um trabalho que estuda cada cliente e, a partir de algumas técnicas, nós aplicamos para desenvolver esse estilo de uma maneira individual. Então, são várias as etapas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a coloração pessoal. Vira até meme, né? Vira até meme. Polêmico isso, hein? Mas vamos chegar nessa parte. Temos a coloração pessoal. Temos as proporções corporais. Não gosto muito de falar de tipo físico, porque na minha mente não faz sentido você classificar a população mundial em meia dúzia de tipos de corpos. O que é o tipo? Aquele triângulo? Triângulo, porque aí às vezes a pessoa escreve assim pra mim, eu sou triângulo, que tipo de saia eu posso usar? Só que existem outras particularidades. Às vezes ela me diz outras questões em relação à sua perna, ela tem questões em relação à sua estatura. E outra, né? Como que eu vou falar para uma pessoa que tem um determinado tipo de corpo, que tipo de saia, por exemplo, pode ficar melhor para ela se eu não sei absolutamente nada sobre o estilo dela. Então eu falo que a roupa, ela é um contexto. Nós somos contextos, né? A roupa é um contexto também. Porque quando a gente olha para uma saia, a gente olha o tecido, o caimento, a altura da cintura, da barra, se tem bolso, se tem prega ou não, né? A fluidez ou se ela é mais rígida, a cor, o que o todo comunica. Então, para mim, esses padrões, eles são um caminho, né? Mas eles não fazem sentido serem absolutos. Entendi. Porque nós somos seres tão individuais, nós temos uma pluralidade tão linda e na minha cabeça realmente não faz sentido a gente se colocar numa caixinha. Porque imagina só, você coloca uma pessoa numa caixinha de coloração, depois numa outra de tipo físico, e aí a próxima que eu vou falar é os estilos universais, que também é uma das ferramentas da consultoria. Que existem 7 estilos universais. E você pode ter de 1 a 3, e aí você ficar presa nesse estilo universal também não te ajuda muito, porque, por exemplo, o estilo confortável, né? O estilo confortável, ele gosta de tecido gostoso, modelagens que te dão mobilidade. Mas e além disso, o que você gosta? Às vezes você gosta de um decote canoa, você gosta de decote em V. Então, é bacana para um primeiro momento, para você se encontrar, mas você precisa ir além. Você precisa entender que tipo de acessório que você gosta, a mensagem que você quer comunicar. Porque você pode ser uma pessoa que gosta de conforto e é colorida. Você pode ser uma pessoa que gosta de conforto e é neutra. Você pode ser uma pessoa que gosta de conforto e, enfim, quer passar uma mensagem de mais leveza. Ou não, você não quer essa coisa tão leve, você quer uma coisa com um pouco de força. Eu atendo muitas mamães. Conforto é uma das prioridades. Porque você não tem tempo de pensar no que você vai vestir. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ela quer ficar arrumada. E eu sempre falo assim, você quer o conforto chique, né? Ela fala, nossa, é exatamente isso. Eu quero estar arrumada sem estar montada. Quero estar confortável sem estar desleixada. Então,
veja, entender essa individualidade de cada um é extremamente importante. Eu acredito que você viva isso na loja também, quando a cliente chega e traz as suas questões. Porque se você não ouve o cliente, trazendo para o seu universo, você vai, de repente, sugerir uma peça que você acha que fica legal para ela, mas na hora vai usar, a peça vai ficar parada normal. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, não é que eu gosto, o que ela gosta, né? E de repente o que ela gosta talvez não seja o que você acha bonito, por exemplo, né? E aí vem a discussão do que é bonito, né? O que é brega, o que é cafona. Eu também não gosto de usar essas palavras. Mas vamos voltar lá para trás. Como é que você foi parar nessa profissão de consultoria de imagem? Olha só. É consultoria de imagem ou consultoria de estilo? Consultoria de imagem e estilo. Imagem e estilo. Bom, vamos lá. Eu estava morando em uma outra cidade, estava morando em Curitiba, recém-chegada. E eu saí de São Paulo para ir trabalhar em Curitiba. E a minha área de formação é publicidade. E assim, São Paulo respira publicidade, moda, comunicação, arte e música. Aqui é onde a maioria das coisas acontecem, né? E eu me mudei para lá ciente de que seria um outro contexto. Mas ainda assim, fiquei um pouco frustrada trabalhando com publicidade lá. E eu falei, bom, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar reclamando. Então, das duas, uma. Ou você aceita que dói menos, é o que tem pra hoje. Ou você dá seus pulos, Daniela Yumi. E eu falei, bom, então eu vou dar os meus pulos. E eu fui procurar um curso. Falei, bom, o que eu gosto, né? E aí comecei a procurar e encontrei um curso de consultoria de imagem e estilo. Mas eu não sabia o que era. Mas quando eu li a descrição, eu falei, poxa, eu gostei disso aqui. Mas era um curso, que agora a gente fala bastante disso, é popular, mas era presencial, é online? Existia online? Como é que era? Se tinha online, eu não encontrei. Mas era... Eu tenho quase certeza que não. Até porque a gente tinha uma demanda bem menor no online, né? Era um curso de 2 dias lá em Curitiba, presencial. Eu lembro que fui junto com mais 2 meninas. As 2 eram de Santa Catarina, se eu não me engano, na época. E foi no quarto do hotel com a professora, né? E embora tenha sido, né, um período relativamente curto de curso, eu fiquei muito impactada, porque eu falei, poxa, eu já sou aquela amiga que dá os pitacos. Sabe aquela prima que ajuda, aquela amiga da rodinha que sempre empresta, que dá o pitaco e tal. E eu pensei assim, poxa vida, eu posso fazer o que eu gosto e ser remunerado por isso. Sério que existe algo assim? Só que aí eu acordei, né? Porque a realidade era outra. Eu tava morando numa cidade nova. Eu estava conhecendo uma profissão nova. E eu tinha acabado de tomar um pé na bunda. E eu me mudei pra lá só por conta do relacionamento. Então eu vivi um momento assim muito difícil na minha vida pessoal. O início realmente foi bastante desafiador, mas eu acreditei muito. Porque o que aconteceu? Quando eu tive acesso às técnicas, eu falei assim, caramba, e eu comecei a aplicar, isso é muito legal. E isso foi mexendo muito com a minha autoestima. E aquilo foi crescendo dentro de mim de uma forma assim, nossa, eu preciso fazer isso para outras pessoas. Você aplicava as técnicas em você. Entendi. Eu lembro que no primeiro curso, hoje nem se faz isso, mas no primeiro curso, você pedia pra cliente vestir uma regata, justinha, e uma legging. E você tirava a foto dela de frente com os braços pra trás, de lado com os braços pra trás e de costas, com o cabelo preso, pra você ver as proporções. E eu tomei um susto, porque eu nunca tinha parado pra olhar com tanto cuidado para as minhas proporções corporais. E eu me lembro que fui lá encaixada no tipo físico triângulo invertido, né? Que tem o quadril mais estreito e os ombros mais largos. E aí eu falei, caramba, e aquelas blusas que eu gosto? De manga bufante e mais tal. E aí eu fui me entendendo, não deixei de usar, mas eu entendi que para usar aquela blusa ficaria... pensando em proporção, melhor eu colocar um pouco de volume na parte de baixo. E eu comecei a ver o resultado no espelho. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso por outras pessoas, porque isso tá, assim, trazendo um impacto na minha autoestima. E eu fui, aos poucos, conhecendo um pouco mais, fui me ambientando na cidade, porque realmente era difícil você
divulgar um trabalho que é novo, não é uma necessidade, como é que eu posso dizer? Não é uma realidade, não é primária. E, enfim, o contexto ele estava totalmente contra o que eu estava vivendo, porque o mais óbvio, digamos assim, seria desistir, vai embora de Curitiba, enfim, sai daí, vai, sei lá, vai se vira com o que você sabe fazer. De repente você volta para shopping. Eu cogitei voltar para shopping. Porque antes você tinha trabalhado em shopping. Trabalhei em shopping por 6 anos. Mas em São Paulo ou em Curitiba? Aqui em São Paulo. Trabalhei no Shopping Iguatemi, no mercado de luxo, na Dolce & Gabbana. E trabalhei também na Carina Dweck. E na Rua Oscar Freire. Também na Fórum do Oscar Freire. Então, então você já tinha um pouco essa pegada de ajudando a cliente. O varejo, gente, é uma escola. Eu falo que todo mundo tem que passar pelo varejo. Todo mundo tem que passar pelo varejo. E aí eu comecei a olhar diferente pro vestir. E eu pensava assim, nossa, se eu tivesse essa técnica que eu tenho hoje lá atrás em vendas... Ia ter vendido muito mais. Bati todas as metas, menina. Mas tempo para todas as coisas. Tá? E aí eu passei a desbravar mesmo, assim, o mercado. Porque não tinha muito de onde tirar informação. Era muito restrito. Tanto que esse curso que eu encontrei era uma pessoa que foi daqui de São Paulo para Curitiba para ministrar. Sabe? Então, tinha que ficar caçando informação a respeito na internet. Hoje, o mercado, assim, tá super aquecido, né? Tem os seus prós e os contras em relação a isso, obviamente. Mas, assim, como qualquer mercado, na verdade, né? E estou aí há 11 anos transformando a autoestima das mulheres. E quem é? Só mulher? Ou você já pega não, o foco é mulher. Homens geralmente vêm quando é marido de uma cliente que eu já atendo, ou uma pessoa que é muito indicação própria, indicação de uma cliente que já fez. Então, e o foco da minha comunicação é o público feminino. Tá. Mas eu atendo pontualmente o público masculino também, geralmente por indicação. E que é muito íntimo. E quem é que a pessoa, a mulher, agora eu vou falar de mulheres. Quem é essa mulher que procura você? É uma pessoa que ela quer aplicar isso para ela ter uma leitura melhor no mercado de trabalho? Ou é mais para uso pessoal? Assim, eu tô falando isso porque, assim, tudo que a gente veste, a gente tá comunicando alguma coisa. Mesmo a camiseta branca, a calça jeans, alguma coisa a gente tá comunicando. Mas o objetivo dessa pessoa geralmente é uma executiva, por exemplo, que quer mostrar mais credibilidade. Eu tô fazendo um brainstorm. Ou é uma pessoa que ela quer pro dia a dia dela mesmo, para ela se sentir melhor. Ela passou por alguma situação, sei lá, maternidade, por exemplo, ela já não sabe mais quem ela é. Quem é a pessoa que te procura? Bom, eu atendo muitas mães que tiveram o bebê e elas vão voltar para o mercado de trabalho. Elas precisam manter o conforto. Elas não querem vestir blazer e salto 15, mas também elas não se sentem confortáveis. Porque o conforto, ele não tá ligado só ao pé no chão, né? O conforto, ele tá ligado à maneira que você se sente confiante com a roupa, né? Você está confortável na sua própria pele. Então, elas querem estar confortável na sua própria pele, vestindo-se de maneira adequada para o seu ambiente de trabalho, equilibrando conforto com o visual arrumado. Então, um dos públicos que eu atendo, que é muito forte, são as mães e também mulheres que sentem que a sua imagem precisa ser lapidada. Geralmente não é uma transformação brusca, sabe? Você chega de um jeito e... Sim, sai. Tipo assim, um TikTok, né? Aquela transição de rede social, né? É algo... Até porque é uma construção, né? Eu fico de 4 a 6 semanas com a cliente. Nossa, é bastante tempo. Então são encontros semanais, tem muita conversa. Como eu venho de publicidade, por exemplo, a gente tinha o briefing, né? Então você precisa entender o contexto, no caso de uma campanha, para saber para onde que você vai direcionar como que você vai direcionar essa comunicação, né? Então, eu gosto muito da parte investigativa. Para mim, ela é, assim, primordial. Porque, caso contrário, fica uma linha de produção de Daniela Yumi, né? Tá todo mundo parecido comigo. Vai usar o quê? Monocromático, alfaiataria e metalizado? E não é sobre isso. Então, é um trabalho, assim, mais profundo mesmo. E eu gosto justamente dessa profundidade de entender cada um.
E aí você faz um diagnóstico, você conversa com a cliente, aí você vai na casa dela, vê como é que são as etapas, assim, do seu trabalho. Bom, inicialmente tem o encontro no escritório, e aí ela me conta sobre seu momento de vida, o que é prioridade para ela, o que é valor para ela, o que ela deseja comunicar. E nós fazemos a etapa da coloração pessoal, que é basicamente descobrir as cores que mais valorizam a sua pele. E como é que é feito? Por que eu tô te perguntando isso? Eu também trabalho com moda e eu acho a questão da coloração pessoal, eu venho já com a cliente que já sabe a cartela dela. E aí, eu acho que o que eu percebo, que talvez você perceba também, é que fica uma coisa assim, ferro e fogo, assim. A pessoa tem a cartela dela, fala, minha cartela, nem sei o nome das cartelas, não sei o que, suave. E a gente fala, bom, então manda a cartela e dentro disso a gente mostra o que você gosta. E aí fica muito preso nisso, muito. E às vezes, assim, não é só a cor, é a modelagem também. E eu acho que essa coisa da cor, ao invés de ser libertadora, acaba ficando meio presa, assim, né? Nessa questão da cartela. Essa fase de coloração pessoal, como é que ela é feita? Porque virou meme também, né? Tem vários vídeos na internet que a pessoa coloca um tecido aqui e aí fala, nossa, ficou maravilhoso. Como é que funciona? Bom, é um teste que, na verdade, ele surgiu em 1940, é bem antigo, né? E hoje, como que funciona? Nós colocamos os tecidinhos aqui, próximo ao rosto, porque a coloração é para tudo que fica perto do rosto. Então, por exemplo, você usa uma cor que não fica tão legal no teu calçado, na tua parte de baixo, isso não vai interferir, né? Mas blusa, cachecol, acessório, maquiagem e cabelo é o principal, assim. E aí, o que acontece? Muita gente fica nessa prisão. E esses dias eu até estava conversando com uma pessoa do varejo e eu disse assim, nossa, os vendedores, eles devem torcer o nariz para coloração pessoal. Que se eu tivesse no lugar deles, igual eu estava lá atrás, quando eu trabalhei em loja, quando eu estava na Vez, eu brinco, né? Eu ia perder um monte de venda por causa de uma cartela e a pessoa vai falar que amou o vestido, mas não tá na cartela dela, vai levar, que uma coisa é você não gostar do contexto. Isso. Agora, se você gostou de tudo, você gostou do caimento, do tecido, do que tá comunicando, do valor, e você não vai levar por causa da cor, sabe? Então, eu costumo dizer assim, que a cor é importante, mas o contexto da roupa, você avaliar o todo, é muito mais importante. Porque eu já atendi clientes que não fizeram coloração comigo, fizeram de maneira avulsa, aí elas vieram a mim pra, sei lá, fazer etapa de compras. Então eu vou ao shopping com elas. E tinha uma cliente específica, a Renata, nunca vou me esquecer. Ela tinha uma cartela que não tem o vermelho mais vivo. E tinha uma blusa que era a cara dela. E aí, quando eu dei pra ela provar, ela falou assim, mas esse vermelho não tá na minha cartela. Não é melhor o pink? Que eu sou inverno, minha pele é fria, nanana. Falei, vai lá provar. Vamos testar. E ela saiu do provador, ela saiu com um sorriso de orelha a orelha, falando assim, eu posso usar? Eu falei, como que você tá se sentindo? Ela falou, meu Deus, eu tô me sentindo linda. Eu falei, então, você entende? Então é sobre isso. É sobre isso, amada, você já entendeu tudo. Então imagina que ela ia deixar de provar porque não tava na cartela dela. Então as cores, elas têm características. Quente, frio, que ela quer mais fosca, mais lavada, mais acesa, né? Então, mas você não precisa ficar presa, limitada à sua cartela somente. Você pode emprestar outras características. Claro que aí é um papo mais profundo, né? Mas eu tenho inúmeras peças e quando eu faço o teste de coloração com a cliente, eu abro meu celular e falo assim, tá vendo essa cor? Ela não tá na minha cartela. Essa aqui também não, essa aqui também não. Eu vou explicando os porquês. Ela não me favorece em teoria, mas olha o design dela, olha a modelagem, olha o tipo do recorte dela. Eu gosto muito, eu me sinto bem. Então, assim, tem gente que acaba comprando uma peça só por causa da cartela, só por causa da cor. E ela não usa depois, porque o estilo não tem nada a ver. E eu vou te falar, já atendi inúmeras mulheres que eu cheguei no guarda-roupa, porque teve um hype de uns anos pra cá. Combinar, né? Todo mundo queria fazer coloração. Teve, E agora as pessoas, acho que estão começando a
se olhar um pouco mais. Ainda tem muita trava em relação a isso, né? Mas as pessoas estão começando a se olhar de maneira um pouco mais individual. Ou até as profissionais também estão se libertando um pouco mais disso, né? Eu tô na linha de frente dessa turma, assim. Eu sou da liberdade. E aí eu cheguei no armário dessa cliente, a Ana, e quando eu abri, a cartela dela era toda de candy colors. Só que a Ana tinha um estilo super sexy. Ela gostava de vermelho, de cor forte, sabe? E quando eu abri o armário dela, eu olhei e aí comecei a perguntar. Ela falou, sabe o que é? Que eu fiz coloração e eu já tinha feito a consultoria. E nas compras eu fui nas cores da cartela. Só que essas blusas não tem nada a ver comigo. Fica parada lá. Então, né? Imagina o quanto de dinheiro ela não gastou com peças que ficaram paradas no armário dela por causa da coloração. Entende? Então, assim, eu sempre vou frisar. A coloração, ela nos ajuda pra um dia que você acordou, assim, um pouquinho mais cansada, você teve insônia, o filho não dormiu, enfim. E ela dá, assim, uma vida, né? Um vigor. Mas não é algo absoluto. Né? Por que adianta você estar com uma cor que super te favorece, mas você não tá segurando a sua roupa? A sua linguagem corporal tá te dizendo que você tá, sabe? Então, o que acontece? A regra, ela acaba nos passando um pouco mais de segurança. Eu me pego sempre como exemplo. Tipo, eu não sou uma pessoa que cozinha muito bem, não. Faço o básico do básico do básico. E aí, quando eu vou fazer alguma coisa, tipo, é agosto. Agosto não, fala pra mim exatamente. Temos memes que falam, né? Não é agosto, quanto que é esse fio de óleo. Então, para quem tá, digamos assim, mais inseguro, tá engatinhando, para quem realmente não domina um determinado assunto, a regra, ela dá segurança pra gente. Isso que percebe que quem é mais inseguro acaba levando muita fé e fogo, né? Mas eu acho que o nosso papel é desconstruir isso, sabe? Passar essa segurança para que as pessoas as mulheres especialmente, façam escolhas mais assertivas, não só dentro da regra, mas também dentro do contexto de quem ela é. Mas eu acho, agora eu tô falando da experiência de loja, é difícil pra... Eu não sei quantos anos você tem, mas eu acho que as gerações mais novas, talvez elas tenham um outro entendimento do que é ser bonito, de roupa, é um pouco mais, eu vejo que é um pouco mais livre. Mas, na minha adolescência, por exemplo, era pautadas por revistas de moda, revista impressa, não existe mais, quer dizer, existe algumas, mas era aquilo, né? Não tinham muita concorrência para dizer que era legal, que não era, então foram se criando uma escola ou verdades que não são totalmente verdades. Então, por exemplo, que preto fica bem todo mundo, que o preto nunca erra, que todo mundo precisa de uma camisa branca, que o jeans XYZ é o melhor, enfim. Tem essas regras. E aí eu acho que a gente absorveu isso e isso não sai da nossa cabeça. Aí eu vejo quando vem clientes na loja, eu falo assim, não vou provar saia longa, porque saia longa não fica bem em gente baixa. Já vem com... Eu sei de onde veio, isso não é culpa dela, mas você elimina uma possibilidade de você se encontrar. E eu acho que o que acontece é, como tem esse bloqueio, você fala, não vou provar, porque eu já sei que não vai ficar bom. É tipo criança que fala que não gosta de brócolis, mas nunca comeu, sabe? Eu sinto... Então, eu acho que o trabalho de você fazer a pessoa experimentar e dar esse... Eu acho que quando vira essa chavinha vou experimentar, vamos ver, né? Tá tudo dizendo que não vai ficar bom. Será? Vamos give it a shot, assim, sabe? Dá uma chance para isso acontecer. Eu acho que é a grande virada, né? Pra qualquer pessoa, assim, né? Em busca desse estilo pessoal. E eu acho que tem uma frase que você fala muito, que eu gosto muito, que é o banque suas escolhas, né? Que é isso. Às vezes você gostou, não tá na moda, gente. Tá tudo bem. Você gostou, você ficou bem, está se sentindo bem. E essa segurança não abre espaço para outra pessoa te julgar, né? Eu acho que é bem... Eu tenho mulheres, assim, que eu atendo, mulheres muito bem resolvidas, que usam tudo que não é a tendência, não é a moda, tudo contra as regras. Chiquérrimas. A pessoa chegou, você viu que a pessoa chegou, porque ela sabe quem ela é, né? E esse processo de saber quem você
É um processo, né? Que nem você falou, não é assim, nossa, tem a regra, isso fica bom e é um dia você tá transformada, né? E depende também muito do momento de vida que você tá passando, né? Você fala, né? Tipo, levei um pé na bunda, pode ser uma menopausa, pode ser, sei lá, uma cirurgia, pode ser assim, eu vejo assim na loja, assim, são muitos momentos, cada um tá vivendo um momento de vida. O corpo de uma pessoa só tem muitas transformações ao longo da vida. E eu acho que a gente trabalha muito com essa questão da memória, assim, acho que com as mães você deve sentir isso, né? Tem uma busca ao passado, ai, meu corpo era assim, né? É difícil pra mulher entender, falar assim, não, meu corpo agora é assim. E não é pior ou melhor, né? Você gerou uma vida, mudou. Por que, né, essa busca ao passado, assim? Eu acho que é difícil você convencer, né? Eu acho que fazer a cliente ou a mulher enxergar isso, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema, né? A gente não precisa voltar naquele peso, a gente não precisa ter a barriga daquele jeito. Foi uma fase da vida, que ótimo, foi feliz, não sei o quê. Vamos seguir, assim, é difícil você convencer, né? Eu acho. É difícil. E quando a pessoa fala que você já deve ter ouvido isso. Ah, então, mas eu não uso M. É. Eu uso P. Não, esse é o clássico. É o clássico. Eu sempre falo. Imagina só que uma blusa M, ela veste mulheres de estaturas de todos os tipos de corpo, enfim. Esse é um ponto, né? Que a pessoa reclama que tem que fazer barra, a pessoa reclama que aquilo, né? E tem outro ponto. A própria confecção de uma mesma peça M para outra, às vezes dá diferença. Você trabalha no varejo, eu trabalhei no varejo, a gente sabe como que é. Não é algo absoluto. A gente tem um padrão de uma legislação até, né, de a questão da numeração no Brasil. Então, eu sempre falo que não é sobre a etiqueta do número. Não é sobre isso, mas é como que você se sentiu bem, né? Como que você se sente confiante. Ontem eu tava usando, muito bizarro, eu tava usando uma saia tamanho PP e um body tamanho G. Sendo que eu geralmente em cima sou P para M e embaixo eu sou 36, 38. E assim, né? Então assim, não tem padrão nenhum. Não existe, né? Então se prender também por esses números não faz sentido, porque vai pra história das caixinhas de novo, né? Que a gente trouxe lá no início. A caixinha de coloração, a caixinha do tipo de corpo, né? E, de novo, é legal a gente ter esses padrões como referência para roupa, para estilo, mas ficar preso neles, eu vejo que, assim, não é saudável para nossa autoestima, né? Pra gente se encontrar. E como você consegue fazer essa virada de chave? Porque o trabalho com você é uma imersão, né? Você vai na casa da pessoa, provavelmente você consegue visualizar se ela trabalha online, se ela anda na rua, se anda mais de carro, enfim, você consegue perceber essas variações da vida dela e fazer algumas sugestões de roupa, ou de guarda-roupa, ou de combinações, enfim. Como é que você consegue fazer? Qual que é não é esforço, mas o processo para que a pessoa consiga se convencer disso? Porque é uma luta de você falando com os padrões da sociedade. É muito cruel, né? Em relação dos tamanhos. Bom, eu sempre peço para ela provar e me dizer como ela tá se sentindo em frente ao espelho. E às vezes eu até meço. Olha, tá vendo essa blusa é P, essa daqui também é P. E são modelagens diferentes. Essa aqui tem a cava que é mais solta e realmente ela vai ficar mais larga. Ou essa aqui é mais justinha. Calça skinny, às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu sou 36, eu tô tendo que comprar uma 38, quase 40. Falando, mas desencana disso, calça skinny, a modelagem é menor, né? Então, eu vou sempre no grau da comparação, porque senão a pessoa não consegue ter referência. Então, é muito um trabalho de psicologia também, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação do guarda-roupa, né? Pra entender esse contexto dela, porque uma coisa é o que a pessoa fala, mas às vezes o que tá lá não é distorção, assim, às vezes. E aí, às vezes a pessoa fala assim, não, essa aqui é de ir pra praia. Essa aqui é de ficar em casa. Aí a pilha vai ficando enorme da praia. A pilha vai ficando enorme da praia, porque é a muleta dela pra não tirar.
Só que eu vou só observando. E aí, no final, eu falo assim... mas Sabrina, você vai pra praia com frequência? Ai, menina, então correria, né? Depois dos filhos, eu nem vou direito, não sei o quê. Então tá bom. Mas essa pilha, assim, faz sentido ser desse tamanho? Tanta coisa? Você acha que não dá pra enxugar? Aí a pessoa olha e fala... Verdade, né? Falei, então... É bom conversar sobre isso? Então é algo muito leve, assim, porque eu não gosto de impor, eu gosto de levar a pessoa à reflexão. Porque a imposição, ela não se sustenta. Fica no curto prazo. Agora, quando você leva a pessoa à reflexão, pode até ser que na hora ela não tire, mas depois ela vai pensando, nossa, realmente, né, eu posso passar pra frente, eu posso abençoar outra pessoa, né, que tá precisando, fazer circular, né? E até eu falo que a roupa, ela respinga em muitas áreas da nossa vida. Tem a questão da autoestima, tem a questão da gestão de tempo. Porque tempo é um recurso escasso e ninguém consegue né, não reclamar de tempo hoje em dia. Todo mundo fala, tô sem tempo, etc. Então, respinga na autoestima, gestão de tempo, muitas vezes relacionamento. E no ambiente profissional também, né? Tem tantas mulheres que querem se colocar de uma maneira... não só mulheres, né? Homens e mulheres que querem se apresentar de maneira visual, de forma que se sentem mais confiantes. Então, a roupa tem um papel importante nisso, né? E também, por fim, no financeiro, né? Porque uma vez eu abri uma caixinha e perguntei assim, quanto vocês acham que já gastaram, sei lá, nos últimos 2 anos, 3 anos com roupa, né? E as pessoas começaram a trazer números, assim, razoavelmente altos. E vários relatos. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar quanto que eu gastei nos 3 últimos anos, assim... comprando sem muito critério e tal. Você me fez refletir. Então, a roupa, ela respinga em todas as áreas da nossa vida, né? Então, isso vale pra homem, pra mulher. Se você compra muito, se você compra pouco... Não importa, ela é uma ferramenta de comunicação e é algo que você usa todos os dias, né? Então, ela impacta, assim, no nosso dia a dia, né? E aí, quando você faz a seleção, você faz algumas sugestões e quem vai tirar, colocar é a cliente que decide. Geralmente a gente chega num comum acordo. Recentemente atendi uma cliente que tinha um vestido que tinha um apego ali. Ela, mamãe, né? Então acaba ganhando um pouquinho mais de quadril, o vestido subia um pouquinho, né? Não estava confortável. Eu falo assim, dá pra pegar a criança, né? Pra baixar, né? Ela falou, não. E aí nós tiramos. Daí, no final, eu perguntei, como você tá se sentindo? E porque o tempo todo eu tô, assim, indo pra esse lado de entender a pessoa e não só impor. E aí, ela falou, então, eu tô me sentindo ótima porque eu precisava fazer isso. Só que aquele vestido de seda, eu tô meio assim com ele ainda. Eu falei, então pega agora. Porque na dúvida a gente não faz. Se você pensar em tirar depois, aí você tira, mas deixa ele aí por enquanto. Então, eu acho que é muito saudável isso, sabe? Teve uma cliente uma vez que ela tinha um casaco que ele não era um casaco que tinha um acabamento tão interessante. Ele era fininho, ele era, sabe, tipo jaleco? Sim. Só que eu tenho que ter muito respeito também pela história da pessoa, né? O contexto daquela roupa, às vezes marcou alguma situação. E aí, eu sugeri pra nós substituirmos e ela falou assim... mas aquele é meu pretinho básico. E eu falei, bom, eu vou esperar. Né? Isso é no início do atendimento. Aí lá pro final, quando nós estávamos quase fechando o ciclo, ela virou pra mim e falou assim, Dani, agora eu entendi. Esse casaco aqui, ele não tem um acabamento. Ela me trouxe as informações, porque ela absorveu. Entende? Então, se tem alguma coisa lá no início que deu uma travada, eu mesma anoto pra no final perguntar pra ela, tá, mas lembra daquela situação lá atrás que você usava só preto? Que ela teve resistência de usar cor, mas ela falou que queria usar, deixar o preto. Então eu sempre vou anotando isso pra eu poder debater lá no final, sabe? Entendi. Então é algo assim que eu considero saudável. Tem que vir de todo mundo, né? Sabe quando uma pessoa vai fazer uma dieta, o nutricionista tá ali, né? Dando o respaldo, explicando tecnicamente o que precisa ser feito para atingir o objetivo. Mas se a pessoa também não faz a parte dela, também fica difícil atingir o resultado. E na consultoria é a mesma coisa, é um trabalho de
de de duas mãos, né? Todo mundo. E você consegue ver, por exemplo, deve ter tido situações que você fez uma consultoria, trabalhou um tempo com essa cliente, e aí depois eu acho que talvez algumas clientes você deve acompanhar. Esse conhecimento, né? Esse despertar, né? Para olhar para si mesmo. Você consegue ver isso, ele sendo aplicado na vida? Ou é uma coisa pontual? Porque, que nem você falou, requer um certo esforço, né? Porque mudar é muito difícil. Sim. Né? Mudar é muito difícil. Você consegue ver as clientes que você já fez a consultoria previamente, você consegue ver ela aplicando isso na vida dela? Porque uma coisa é você saber a regra, né? Que nem você falou, todo mundo sabe como faz pra ser saudável, digamos assim. Come menos, faz exercício, tarará, todo mundo sabe. Mas fazer é muito difícil, né? Você vê também essa dificuldade nas pessoas depois dessas informações que elas carregam depois da consultoria? Existe essa dificuldade e o que acontece? Com esse trabalho, ela vai lapidando, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade de absorver isso. Tem pessoas que têm o olhar mais calibrado, assim, até falando de senso estético, né? Tem pessoas que têm a mente um pouco mais voltada para algo, sei lá, às vezes a pessoa é engenheira e o senso criativo dela é mais limitado. O negócio dela é planilha, é outra. Ela tem uma cliente minha que fala assim, eu amo planilha. Esse negócio de pantalona, panta curta, ela, pra mim é muita informação. Ela produz exatamente o que você faz. Que legal. E eu penso assim, tudo bem. Tudo bem. Confiante. Entendeu? Então eu falo que sempre ler o perfil da cliente é um passo muito importante para você saber como que você vai conduzir esse atendimento. Eu já tive cliente engenheira que sabe quando você tem aquelas calças que vem com cinto de tecido? Sei. E ele acaba aqui, fica uma pontinha para fora. Sim. E essa pontinha faz o quê? A mente dela, ele tinha que estar exatamente em algum lugar que não ficasse para fora. Então, eu acho muito, muito rico isso, de cada um ter o seu jeitinho. E o papel do consultor é justamente essa leitura, até assim, comportamental, maneira de pensar mesmo da pessoa. Então, eu já, por exemplo, eu atendi uma arquiteta, sempre dou o exemplo dela, que ela já fez consultoria comigo umas 3 vezes. Eu tô há 11 anos no mercado, então tem muitas pessoas que eu já atendi em várias fases da vida, né? Ela era solteira, depois ela tá noiva, daqui a pouco ela tá com bebê, né? Então já atendi mulheres em diferentes fases da vida. E essa cliente, a Camila, ela fez consultoria lá atrás comigo, uns 6, 7 anos atrás. E ela só usava, assim, preto e jeans. Era a zona de conforto dela. E quando ela usava cor, ela usava com jeans, né? Enfim, não misturava, assim. E aí, acho que ano retrasado, ela fez consultoria comigo de novo. Só que ela tá num momento totalmente diferente, assim, sabe? Profissional e de senso estético, de olhar. E aí, ela vestiu uma calça metalizada que ficou maravilhosa. E ela falou, meu Deus, eu vou não sei aonde, eu vou em evento, vou na Casa Cor, sei lá onde que eu vou, assim. Tô maravilhosa. Eu falei, você tá linda mesmo. E ela tava assim, na frente do espelho, a linguagem corporal, gritando que ela tava se sentindo poderosa, sabe? E aí eu tenho um arquivo, né, de todas as clientes que eu já atendi, e eu abri o dela, lá de 2000 e alguma coisa, lá atrás. 2018, sei lá, 14. Não, a gente sai... Vamos lá, gente, eu sou de humana. 6 anos atrás, né, se ela atendeu 2023, 2016, mais ou menos. Ela... Mostrei a foto dela, né, da primeira consultoria. E ela falou assim, nossa, mas isso aqui não tá legal. Eu falei, por quê? Ela, não, eu jamais usaria isso aqui hoje. Eu falei, mas vamos lá. Camila, lá de trás, que usava só preto e jeans, precisou vir para esse primeiro estágio para depois vir para calça metalizada. Porque se a Camila, lá de trás, colocasse direto de uma calça preta para uma calça metalizada, ela não ia bancar. Ela, nossa, é verdade, né? Eu falei, então, confio no processo. Devagar. Então, isso é muito legal também, esse processo, sabe? E ela é uma pessoa que fala assim pra mim, não, porque a minha cartela é tal, mas hoje eu tô fora, ó. E eu tô me sentindo ótima. E eu acho isso maravilhoso. Só que no início ela ficava um pouquinho mais presa. Hoje ela entende que estilo acima de regras.
Porque é um treino, né? É um treino. A gente também, lá na loja, nos stories, a gente fala bastante, por exemplo, assim. Eu assumo, às vezes, que a maioria das pessoas gostam de usar preto. Então, combinação com preto eu já não faço mais, né? Porque pra que ela vai ver uma coisa que ela já sabe fazer? E aí a gente vai dando... Eu acho que o que mais é chocante, pelo menos para o meu público, é mix de estampas. Que é polêmico, é difícil de fazer. Eu acho que é a fase do processo, você já tá lá, depois daquela sua mentalizada. Quem faz muito bem, fica muito bom. Mas eu vejo assim, que existe um receio até para usar as estampas. Então eu falo, gente, você quer começar a usar estampa? Então vamos começar com uma gráfica, preto e branco, né? E aí você vai subindo, então a próxima pode ter 3 cores, a próxima pode ter não sei o quê. E aí vai fazendo esse processo até que chega uma hora que ela não precisa nem mais pensar se a estampa é preto e branco, se é gráfica, enfim. Mas que nem você falou, é um caminho de formiga, né? Começar as coisas, começou com preto, então vamos usar marinho, vamos usar cinza, e aí você vai subindo para as outras cores, enfim, ou não, ou às vezes a pessoa não quer mesmo usar, já testou, não se sente bem, e eu acho que o termômetro é bem esse, né? Ela se veste, saiu de casa, já sentiu que tá meio esquisita, troca, né? Eu acho que assim, o look é onde você pode mais errar e não ter risco, ninguém vai morrer, não é? Eu acho que as pessoas ficam com medo, eu tenho medo de não sei o que. Gente, eu falo assim, não gostou, trocou. É simples assim, né? Mas pra gente saber o que a gente não gosta, a gente precisa testar, né? Testar, e pode ser que você se surpreenda muito. Você deve passar situações no provador. Eu acho que assim, 80% a 90%. A pessoa não imaginava que ela fosse usar alguma coisa, o cropped, por exemplo, né? Cropped, até pouco tempo atrás, muitas pessoas ligavam com mocinha, né? Com adolescente, com a barriga aparecendo. E aí a gente foi trabalhando a questão do cropped. Tem muitas mulheres que têm o tronco mais comprido. Quando você usa o cropped, você levanta, né, a linha da cintura mais pra cima, a proporção ficar legal. Então, um monte de gente falou, você não quer provar esse cropped? A pessoa já bloqueia. Falou, não, prova. E aí, quando prova, é realmente uma transformação, né? Isso é muito satisfatório. É muito gostoso você ver ali a mulher se encontrando, né? Na modelagem, no caimento, no cropped, na pantacur, que seja. E eu lembro que uma vez eu atendi uma cliente, mamãe, ela usava só calça jeans bem justinha. Isso já deve ter uns 8 anos atrás. Então, o skinny ainda estava muito mais evidente do que hoje, né? E ela queria testar modelagens diferentes. E aí eu fui pro provador da loja com ela. Uhum. E falei, bom, vou começar assim, pantacur. Uhum. Pantacur também é... Pantacur. Paty, e aí? Ai, não, tô me sentindo uma palhaça. Eu falei, tudo bem, então vamos pra blusa? Pra blusa, porque, né, depois a gente olha outras calças. Só que eu fiz de propósito. Porque conforme ela foi se olhando no espelho com as composições, ela foi se acostumando. Chegou lá na 5ª blusa que ela tava provando, ela falou assim, começando a gostar de tal dessa pantacur, menina, é tão confortável. Então assim, imagina se eu não tivesse dado a opção pra ela, ou ela tivesse se permitido provar, ela nunca ia ter comprado uma calça pantacur. Entende? Ou pode ser até uma pantalona, porque o estigma da baixinha, né? E ela alonga as pernas também. Claro, depende da modelagem, do tecido, tem prega. Não existe a verdade absoluta, né? Não existe a verdade absoluta. Então, o sair da zona de conforto pode te levar a lugares muito mais confortáveis, até falando de né? Pode ser numa modelagem. Tem cliente que nunca provou macacão, tem cliente que nunca provou saia midi. Então, eu percebo que elas testam e elas se perguntam assim, por que eu não testei isso antes? Não é? Então, é abrir caminhos para a liberdade, na verdade. Né? Não é culpa delas, né? Porque eu fico pensando assim, por que a gente pensa desse jeito, né? Por que estamos nesse impasse? De onde vem? Porque, por exemplo, a questão da pantacura, agora ela já é mais difundida, mas eu vejo muitas mulheres ainda que falam, vai achatar. Não vou provar porque vai achatar. É a primeira coisa que elas falam, não, pantacur,
vai achatar, não vou provar. E a gente já fez muitas histórias sobre isso, de onde acaba a barra, como é que é a barra, ela é larga, ela é funilada, ela não sei o quê. E aí você vai... Essas variações e esse não ter regra... Na verdade é regra, mas é não ter regras, né? Te dá a possibilidade de escolher uma pantacur que vai ficar bem em você, assim, né? Então é difícil. Eu acho que para mim é virar a chave, fazer com que a cliente entenda isso e se permita experimentar é a virada. Mas também depois você vira, não tem volta. É um caminho sem volta. Caminho sem volta. Ninguém segura essa mulher. É muito interessante esse tipo de processo. O seu trabalho, por exemplo, ele é um pacote? Por exemplo, é só um produto ou a pessoa pode desmembrar e falar, não, quero só coloração. Eu quero só, não sei, um dia de compras. Como é que funciona o processo? Então vamos lá, a gente começa com a coloração e a entrevista. O pacote completo, eu vou falar, tá? Depois nós temos as análises em geral, análise de tipo físico, a gente tem a questão das proporções do rosto, então eu tenho um parceiro visagista, né, para pensar na questão do corte, do cabelo, da cor. Na sequência nós vamos para o guarda-roupa da cliente, então eu vou avaliar as peças que ela tem da estação vigente. Então agora, começando o outono, a gente vai para uma meia estação inclinando para o inverno. E aí, depois dessa análise do guarda-roupa, que eu explico, dou tipo um diagnóstico, sabe, do médico. Quando você vai ao médico e ele fala assim, tá faltando vitamina D, E, pra repor. É a mesma coisa, o guarda-roupa, olha, seu objetivo é ser mais colorida. E assim, eu tô com muita coisa neutra. Que tal se nós investirmos em blusas assim, calças assim, acessórios? Porque nós olhamos tudo, né? Todas as seções. E aí fazemos uma lista de possíveis novas compras para, no encontro seguinte, nós irmos ao shopping atrás dessas peças. E aí compramos essas peças. No final de tudo, nós misturamos tudo que ela tem com as novas aquisições e montamos combinações, assim, para as mais diversas ocasiões. E esses looks são fotografados? Como é que fica? Tipo um manualzinho, um livrinho? Eles são fotografados, ela recebe um arquivo digital que ela vai poder acessar. Ela recebe 2 arquivos, na verdade. Um avulso só com os looks que ela pode abrir ali no celular o tempo que quiser, e outro que é um pouco mais encorpado com as informações que a gente levantou ao longo de todo o atendimento. Então, de repente, ela teve uma dúvida pontual em relação a tecido, vai estar lá. Eu já trabalhei um tempo com um material que ele era meio padrão, assim. Hoje eu monto esse material de uma maneira, assim, muito baseado no que ela trouxe para mim. Porque tem gente que vai ter facilidade com tecido e não vai ter facilidade com cor. Então, eu prefiro, ao invés de trazer aquele monte de informação, né, que antes eu imprimia e era isso aqui. Hoje eu não vejo essa necessidade, até porque as pessoas não têm nem tempo de ler. Elas querem ir direto ali em algo que resolva. Então, eu direciono esse conteúdo para que seja exatamente ali o que ela me trouxe no início. Esse é o pacote completo. Mas tem gente que quer contratar só a coloração. Tem gente que quer contratar só, eu quero que você venha no meu guarda-roupa, que eu quero o diagnóstico do médico, igual você fala que você faz. Né? Eu quero saber qual que é o problema do meu guarda-roupa. E aí eu entrego para ela, olha, o ponto a ser trabalhado aqui é isso. Ou a gente monta até uma lista de possíveis novas peças que ela vai indo atrás aos poucos, vai comprando, mas aí ela faz por conta. Às vezes ela quer fazer isso por conta de questões de tempo. Não vou poder ficar saindo para comprar agora. Ou às vezes é questão de grana também. Então eu vou poder pagar isso aqui agora, né? Então eu vou comprando aos pouquinhos as roupas. Então você vai me falando e eu vou indo atrás, né? Então você pode contratar pontual, você pode contratar. Isso é bastante frequente, né? A cliente já fez lá atrás, então ela não precisa mais de coloração, não precisa mais da parte investigativa. Então nós podemos ir diretamente para compras. Ou ela aprendeu e ela comprou muita coisa ao longo desse tempo. Ela aprendeu a comprar. Mas ela ainda tem um pouco de trava na hora de misturar tudo. Então ela me contrata só para montar looks. E é muito legal porque eu consigo observar assim, o hábito de compra dela. Ela muda, assim, sabe? Ela já tá muito mais ousada. Mas às vezes essa ousadia não se estende na hora de fazer as misturas. Mas aí ali a gente entra junto e montamos as composições. Então, tanto o avulso quanto
pacote completo. Entendi. Depende da necessidade de cada um. E aí você também falou que você dá mentoria. O que é essa mentoria? Mentoria para outras consultoras? Isso, eu tô há 11 anos no mercado e quando eu iniciei, né, como eu trouxe aqui, tinha pouquíssima informação, então eu fui dando na cara a tapa e fui na tentativa e erro, né? E o que eu vejo, assim, que quando nós temos um mentor, a gente consegue encurtar os caminhos, né? Então, eu recebo, ao longo desses anos, muita consultora perguntando questões para mim em relação à carreira, em relação à dúvida, em relação ao atendimento. E então eu tenho uma mentoria específica para consultoras, que não é uma mentoria, não é um trabalho de formação. Eu não vou ensinar você a ser consultora, mas é para quem já está no mercado e quer lapidar o seu atendimento, trazer mais qualidade para o seu atendimento também. Entendi. E são turmas que são abertas? Isso. Você abre de tempos em tempos, semestral, bimestral? Eu abri uma agora recentemente, a próxima é no meio do ano. São turmas pequenas porque eu gosto de dar atenção, né? Então a gente tem aulas semanais, tem o material de acompanhamento, tem os PDFs de reforço, né? E eu troco muito com as meninas também, né? Então eu gosto que seja algo mais intimista, mas que eu realmente consiga dar esse suporte para elas. E você, nessa mentoria, vai mais a questão de como gerir o negócio, porque aí você é uma pessoa que gera o seu negócio, sua hora vale tanto, enfim, né? É mais nesse sentido ou é mais no sentido da parte técnica mesmo, de combinação, de como lidar com o cliente, enfim. Essa mentoria é mais voltada para o quê? Eu faço a parte investigativa no início, né? Eu falo sobre o mercado, eu falo sobre os nichos de atuação, a precificação. E aí, na sequência, depois desse contexto geral, aí eu vou entrando em cada etapa. Como que eu faço, quais foram as metodologias que eu desenvolvi para poder ter um atendimento, assim, mais assertivo, né? Então, o que acontece? Ao longo desses 11 anos de profissão, eu já tive, acho que umas 8 formações, assim. Então, eu estudei em Londres, no London College of Fashion, no FIT, em Nova York, Senac, Centro Europeu, Oficina de Estilo, Luciana Uric de Cores, Visagismo com Claude. Então, o que acontece? Os cursos, eles trazem muita informação e você vai lapidando de acordo com o seu dia a dia, né? Então, tem gente que gosta de cobrar o atendimento por hora. Tem gente que gosta de cobrar o atendimento por pacote. É sempre importante você saber o valor da tua hora. Mas eu tenho mentoradas que se sentem mais confortáveis de fazer uma análise do guarda-roupa cobrando por hora. Tem algumas que são do pacote. Então, eu vou explicando esse cenário, né? De acordo com a minha vivência e o que eu vejo como mais interessante e rentável para cada uma, né? Então, essa mentoria ela é um compilado de todos esses cursos que eu fiz, mas o mais importante da mentoria é a vivência, porque a vivência do dia a dia é o que muda o jogo, assim, porque eu falo para as consultoras, né, que o nosso trabalho de consultoria ele tem esse script, né, coloração, análise guarda-roupa, com looks e etapas de visagismo e afins. E é meio que todo mundo oferece a mesma coisa, mas por que alguém vai escolher você? É isso que eu ia perguntar, porque você falou de nicho. Existe já, eu tô viajando, que agora eu vejo, assim, pelo menos no meu feed do Instagram parece muito de consultoria de imagem. Existe já, esse mercado já é nichado, por exemplo, consultora de imagens para plus size, consultoras de imagem, sei lá, corporativo, consultora de tipo médico, assim, sabe? Com a sua especialização. Existe já esse nicho de mercado? Porque é bem específico. Você pode escolher trabalhar um nicho muito específico. Por exemplo, eu tenho alunas que falam assim, nossa, eu nem sou mãe e tem muitas mães que me procuram, não sei o que aconteceu. Então, tem essa questão da indicação, né? Então, imagina o teu nome num grupo de WhatsApp de mães, né? Escola, né? De tipo assim, de escola. Então, vai acabar vindo esse público. Você pode seguir, né? E o legal do nicho é que você foca a sua comunicação exatamente ali nesse público, na dor desse público. Mas você pode também trabalhar de uma maneira um pouco mais aberta. Você fala de autoestima. E autoestima vai para mãe, autoestima vai para solteira, vai para mulher que está em ascensão de carreira, né? Então, eu percebo que cada uma tem, assim, um público que já vem... Elas às vezes falam, não entendo porque chega para mim.
Não entendo que chega homem. Porque um homem fez e aí ele tá indicando no outro, né? Entendi. Então, eu acho importante você sentir isso e trabalhar sua comunicação de acordo com o que você deseja alcançar. Por exemplo, eu acho a coloração super bacana, é realmente uma ferramenta poderosa, assim, para o trabalho de consultoria. Mas não é o carro-chefe na minha comunicação, consequentemente não é o carro-chefe na minha venda. Não é o meu objetivo. Eu falo muito sobre a transformação, eu falo sobre você se olhar. Então, acaba que os meus atendimentos, eles são focados, pautados nisso. Quando as pessoas vêm a mim, elas trazem exatamente esses discursos que eu geralmente levanto, essas questões de autoestima, de respingar na área financeira, de gestão de tempo, de ascensão de carreira, né? Então, a comunicação ela é muito importante para você saber ali direcionar o seu negócio. E tem duas perguntas que eu tinha pensado que queria fazer. O descarte dessas peças, por exemplo, porque eu acho que é mais comum você achar guarda-roupas abarrotados de peças que não estão sendo usadas. O que são feitas? Onde a pessoa acaba direcionando essas peças que elas não vão usar? Porque geralmente a gente separa uma sacola, e a sacola faz aniversário lá na sua casa. Para onde é que vai? Como é que elas acabam? Doa, vende, enjoei? O que é? Olha, isso é algo que sempre recebo perguntas sobre e é muito individual, porque às vezes a pessoa tem alguém da família que ela sempre direciona. Algumas têm a sua funcionária dentro de casa. Algumas têm um brechó específico que elas direcionam. Algumas simplesmente doam para conhecido, instituições, igreja, né? Então, é algo muito particular. Eu, um dia, cheguei em casa e fiz um story falando assim, nossa, eu tinha que ter um brechó. Porque, poxa, eu recebo tanto desapego e eu olho uma peça e falo, gente, isso aqui é a cara da Sá. Eu vou mandar pra ela. E aí eu faço a ponte. E aí eu fiz esse... Porque isso é um job, né? Isso é um job. É, assim, o ano inteiro fazendo... É um movimento, assim, que, né? E aí uma pessoa me respondeu. E então hoje eu tenho um brechó com uma sócia, ela é engenheira. Nossa, que legal! Ela é engenheira ambiental, então ela tem essa questão em relação ao meio ambiente, né? Porque eu falo muito sobre trago bastante essa pauta, né? Então, muitas clientes direcionam para ele também. E é em São Paulo ou em Curitiba? É aqui em São Paulo. Que legal! Então, e é um movimento muito legal, porque você vê mulheres que, para elas, assim, simplesmente saiu do armário dela e não tem sentido nenhum. E pessoas com acesso a um produto muito legal. Porque a gente também não cobra... É um valor muito ok, assim. O objetivo não é dinheiro, de verdade, assim. A gente tem o nosso lucro, óbvio, né? Porque a gente tem um trabalho, assim, né? De divulgação, de envio e tal. Mas a gente acha muito bacana esse movimento que tá numa ponta, não fazendo sentido algum, parado, mofando muitas vezes no armário de uma pessoa, e para outra que sai ferida, né? Final do ano, pessoas passando o ano novo com uma roupa. E a gente faz uma curadoria, uma seleção, então são peças em bom estado. Mas é um brechó físico? Sim, na verdade tem o espaço físico, mas acontece tudo online. É o quê? É um site? É um perfil no Instagram. Que interessante. Então, a gente tem esse... Quando eu comecei, eu falei, gente, que loucura, né? Porque tem toda uma questão de vida pessoal para gerir, mais a consultoria. Não, e a logística, né? Porque é uma loja, né? Mas se não fosse a minha sócia, a Isa, beijo Isa, não aconteceria. Já falei para ela, um dia eu vou desistir, porque eu não tô conseguindo dar tempo. Ela, me viro, fica tranquila. Então, tem momentos que eu me dedico um pouco mais, tem momentos que eu quase não me dedico, mas ela tá sempre firme lá. Que propósito. Nossa, super legal. Nossa, super legal. E Dani, como é que faz pra te achar? E vou deixar aqui então a minha rede social, meu Instagram, @DanielaYumi, tudo junto, underline, 2 vezes. E tô lá sempre abrindo caixinhas, trazendo todas essas questões em relação à autoestima, em relação à liberdade do vestir, em relação a você se sentir bem, né, na sua pele, com você, tecidos e todos esses assuntos aí que permeiam
essa ferramenta de comunicação tão importante que a gente abre o guarda-roupa todos os dias para pensar no que vai usar, né? Então, o que eu gosto não gosto da imposição, né? Você tem que usar aquilo, isso é elegante, isso não é. Eu gosto muito de levar as pessoas à reflexão. Ah, legal. Eu tô todo dia lá levando essas pautas. E deixa eu te perguntar, é uma pergunta que eu ia falar que eu tinha esquecido. Você falou que trabalha há 11 anos nessa área. O seu perfil do Instagram tem muitos seguidores, né? Já tem quanto tempo? O meu Instagram? Esse tempo. Porque eu comecei a consultoria e aí eu comecei o Instagram. Só que, assim, já tem mais de 5.000 publicações, então é difícil chegar lá no início. Mas lá embaixo, no comecinho, era outro perfil de publicação. Era muito a regra, porque eu tava replicando o que eu aprendi, né? Cores análogas, cores complementares, tipos físicos, né? Então, e eu acho muito legal olhar para trás e ver esse lapidar, porque é o que a gente tá passando, né? Então, eu sou compreensiva no sentido, assim, de tipo, ok, eu entendo que você tem essa questão com o seu corpo, né? Que você entendeu que ele é pera, enfim. Mas você pode ir muito além com isso. Então, saber que eu já estive no lugar de estar começando a absorver um conhecimento e querer aplicar aquilo quase que a ferro e fogo, né? Mas eu acho muito saudável poder passar isso para ela de uma maneira leve, sabe? Porque aconteceu comigo. No início eu era da regra. Só que aí eu fui adquirindo conhecimento, experiência, bagagem. E aí eu fui levando isso com mais leveza. Legal. É o confiar no processo, que nem você falou. No processo, exatamente. Legal. Obrigada, Dani, pelo seu tempo. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Sá. Até breve. Até.